Pessoal, boa noite. Agora eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês aqui, ó, oficialmente, já gravando ali, iniciando a gravação da nossa aula. O Fran Carlos chegou, Gislaine, a Josi, a Edileuza. Todo mundo seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinda para a gente iniciar o nosso encontro de hoje, tá? Bom, hoje a gente vai trabalhar um aspecto bem particular ali da nossa estratégia DINI, que é a estratégia que nós estamos vendo nesse trimestre. Quero dar as boas-vindas, gente, aos novos colegas que eram da professora Simone e que estão agora aqui conosco, que entraram aí, né, na nossa turma. Sei que para eles não foi fácil a mudança, até porque eles já estavam ali nos horários acomodados, mas, assim, eu sei que em nome de todo o nosso grupo, a gente recebe vocês com muito carinho. Espero que vocês gostem da nossa companhia, gostem do pessoal que está aqui, que a gente possa, assim, contribuir muito também para a aprendizagem de vocês, tá? Então, eu queria oficialmente dizer ali para a Edilaine, Fabiane, Marcos, Renilce e Jussara, que vocês já são parte aqui da nossa turma, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Bom, a nossa reunião de hoje, ela vai ser uma reunião com vivência, e vai ser algo bem bacana. Espero que vocês falem bastante nessa vivência de hoje. E assim, foi uma vivência preparada pela nossa técnica, com muito carinho, e uma vivência muito bacana para a gente entender melhor o que seria ali o DIN. Para isso, a gente vai ter alguns conceitos iniciais, né, que a gente vai ter que trabalhar, e vamos partir, então, do nosso acolhimento para a gente poder trabalhar essa estratégia. Então, boa aula para todos vocês. Vamos lá. Nós estamos divididos em 5 momentos: o acolhimento, início de conversa, conceitos importantes, depois a vivência e o para concluir. E eu tenho uma tirinha. Alguém gostaria de ler essa tirinha para a gente? Fran Carlos, leia para a gente. Coitado, coloquei ele aqui. Posso ler? Pode. Desculpa, eu estava com medo. Letícia, transmissão de pensamento. Eu ia chamar você, aí depois eu vi o Fran Carlos estava meio que se mexendo, eu falei, ele apareceu na tela, chamei ele, mas olha só, transmissão de pensamento, você queria ler, pode ler, Letícia. Esse é Pedrinho, o mais jovem crítico da literatura. Odiei esse livro, não tem nenhum desenho. Olha aí a nossa tirinha, né? Pedrinho, ele é um novo crítico, né? E ele criticou muito bem o livro, vocês não acham? Que a crítica dele foi muito pertinente? E a gente faz essa reflexão. Então, eu vou fazer uma outra reflexão perguntando para vocês agora, e eu quero que vocês levantem a mãozinha, se alguém quiser falar, também pode abrir o microfone e falar. Professor, onde vocês que estão aqui já leu um livro que vocês adoraram, mas que a outra pessoa não gostou? Você já leu um livro que você adorou, mas a outra pessoa não gostou? Pode levantar a mãozinha quem já leu. Agora o Nilson, a Eliette, a Neuza, a Evangeline. Alguém queria contar para a gente rapidinho? Daqui a pouco. Vou fazer outra pergunta agora. Ao contrário essa. Vocês já leram um livro que a outra pessoa adorou, mas vocês odiaram? Levanta a mão também. Comigo já aconteceu também das duas formas. Eu já li um que eu gostei e a outra não gostou. Ah, Nilson, inclusive, né? A gente tem um assim, né? Que eu amei e você odiou, né?
É igual o filme, igual série, né? A gente assiste, tem gente que ama, outros odeiam. Eu vou pedir, então, Letícia, você já está falando, fala, conta pra gente essa experiência que você teve. Pior que agora, lembrando, assim, de cabeça, dizer um nome específico, eu não lembro, mas sempre tem alguém que te indica e fala, nossa, você assistiu aquele filme, eu achei maravilhoso e legal e tal. Aí você vai lá, assiste e, tipo, nossa, nada a ver, não gostei, odiei, pior coisa que eu já vi na minha vida. Isso mesmo. Eliette, quer contar um pouquinho da sua experiência sobre isso? Bom, eu troco muito ideias com meus adolescentes, assim, né? Então, eles me indicaram já um livro, é literatura de massa. Acho que Sim. Se acabasse agora, se terminasse agora, se tudo era algo assim. Mas tinha tanta violência doméstica que para mim não foi uma experiência legal. E eles amam esse livro, essa autora. Mas é que tinha, assim, deu gatilho em mim. Então, assim, foi uma coisa meio particular. Também já li literatura de massa, não lê 50 Tons de Cinza, não passei da 30ª página, não quis ler, não. Mas já adorei livros como Olhares Íris do Campo, de Érico Veríssimo, indiquei, as pessoas não gostaram. Deixa eu ver. Sim. Tem gente que adora José de Alencar, eu odeio. Eu não gosto daquelas descrições imensas, escreve a montanha, a formiguinha que tá passando no pé da montanha. Adoro Machado, tem gente que não gosta de Machado, eu falo, meu Deus, como não gostar de Machado? É isso, que eu falei para você, literatura é liberdade, escolha, liberdade, né? É obra de arte. Na realidade, a literatura não foi feita para ser estudada, foi feita para ser fruída. Né? A gente cobra na escola porque a gente é chato. Meu professor falava, a literatura, você tem que estar numa rede, com a sua bebida preferida, deitado, lendo, e você tem direitos de parar um livro se não quiser, se não gostou, começar outro. Eu pego o livro pelo final, se eu quiser, entendeu? Uma liberdade, assim, sabe? Sim. Eu gosto de literatura de massa, eu li Game of Thrones da série, e aí era por personagens narrativas. Eu lia de todo um personagem, depois eu li de outro. Então, assim, formas de leituras assim que a escola não adota, que é de liberdade, né? Ver o final, eu adoro spoiler, tem gente que não gosta, eu sou ansiosa, adoro spoiler, então não tem problema com spoiler. E é isso, tem gente que não gosta de literatura de massa, inclusive. Eu vou da literatura canônica até a literatura fuleira, que o pessoal fala, né? Mas eu gosto. Eliette, mas muito legal algumas coisas que você disse aí, né, dessa questão da liberdade. E realmente isso, né? Você pegar o livro e ler da forma como você quiser. Se eu quiser ler o final primeiro, eu leio o final. E a gente não ensina assim, né? Não. Na verdade, nós não damos essa liberdade toda, não, né? A escola é muito começo, meio e fim, é muito linear, né? E é isso. Mas é bem bacana. Aquilo, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Bem e por aí. A Geise, ela odiava Clarice Lispector. E eu amo, é a minha autora preferida. E eu gosto de todos os livros. Gente, e a gente brigava muito por isso, porque ela adorava Marília de Dirceu, e aquilo me dava um estresse. Mas você sabe que eu tenho uma professora, a Evelyn, da UEM, eu não sei se vocês foram da UEM, e ela é mestre em Clarice, e eu fiquei do lado dela esses dias conversando. A Clarice tem uma dor de existir nos textos que dá gatilho também. E eu li, essa semana eu li Cruz e Souza, o Acrobata da Dor. Deu gatilho numa aluna e começou a chorar. Tipo assim, não que eu acho que eu seja assim, sabe? Dá gatilho. Essa dor de existir que o poema tem, que a Clarice é muito dolorida. Então, você tem que se identificar com essa dor. Às vezes você não tá. Por exemplo, me deu gatilho na literatura de massa porque eu fiquei triste, eu não quero ficar triste. Eu não quero ficar triste. E a Clarice tem essa coisa existencialista que te puxa, que te mata. E você não tá na vibe, às vezes. Né? Se tiver na vibe, vai, né? Eliette, assim, não é que eu odeio Clarice Lispector, mas você tocou no ponto certo. Eu acho ela muito Fala a verdade, Geise. Eu acho ela muito dolorida, eu não tenho paciência. Ela é entendeu?
E ele sabe, ele estudou comigo, e era uma guerra na sala, porque eu falava, não, pelo amor de Deus, eu não dou conta dela, e não sei o quê. E, por outro lado, eu gostava de muita coisa, tipo Machado de Assis, como ele falou ali, né, da Marília de Dirceu, que eu achei linda, ele achava horrenda a Marília de Dirceu. Então, tem essas discrepâncias na leitura, né? Assim como um filme que nem a Letícia falou. Neuza fala e a gente já vai continuar. Então, nós vamos Gese, bem rapidinho. Então, eu usei uma estratégia de eu não gosto, né? Eu não gosto de tal coisa, mas eu instigo, porque eu falei para vocês a última vez. Eu precisava que eles dessem atenção para Macunaíma, que lá numa parte da minha aula tocava no Macunaíma. Eu falei, gente, eu não gosto desse livro. Não gosto desse livro por causa disso. Falei porque eu não gostava. No outro dia, o Pia falou assim, professora, eu li o livro, mas não é tudo isso que a senhora falou. Digo, eu conquistei meu objetivo, então. Exato, conquistou pelo não gostar, né? É verdade. Enfim, faz parte, eu acho que isso é muito interessante quando a gente consegue escutar reflexões assim e dizer que um gosta muito de uma coisa, o outro gosta, e realmente as leituras, elas são diferentes, né? Os textos são diferentes eu falo, para agradar gregos e troianos, né? Cada um vai achar o seu, cada um vai achar aquele que mais te agrada. E quando a gente fala disso, a gente pensa das leituras das obras literárias, e a gente falou muito disso aqui hoje, falamos, né, do Machado de Assis, do José de Alencar, né, da Cecília Meirelles, então tantos outros que existem aí, e são, às vezes, para o professor, como nós estudamos, fizemos faculdade, lemos, conhecemos, gostamos de ler, para nós, às vezes, são leituras assim maravilhosas, né? Os Sertões, por exemplo. Gente, eu amo os Sertões, e eu queria que meus alunos também amassem os Sertões, mas, na realidade, se a gente for ver os Sertões para os alunos de hoje, da atualidade, será que eles vão ter a mesma visão que a gente teve de encantamento? Não tem, né? Então, assim, é bem diferente quando a gente percebe essa questão leitora nos nossos alunos, né? E ele pode sentir prazer, interesse, empatia ou decepção total, né? Eu falo para os meus alunos que a gente não lê só aquilo que gosta, que por conhecimento a gente precisa ler o que não gosta também, porque a gente aprende também com aquilo que não gosta, né? E assim, alguns até aceitam, aqueles que têm uma disposição leitora maior até aceitam, mas aqueles que não querem ler, têm aversão a ler, enfim, eles acabam sendo um pouco mais rudes com a gente, sendo um pouco mais resistente. Mas é muito bacana quando a gente fala dessa experiência leitora, porque essa experiência literária, ela é muito afetada pelo que eu leio, né? Por aquilo que eu posso achar interessante ou chato, mas é isso que vai fazer com que o meu leitor tenha vontade de ler novamente, não é? Muitas vezes você odiou um livro, mas tantas pessoas falam tão bem dele que você volta lá e lê de novo, né? Então, o que acontece? Numa segunda leitura, você passa até a gostar, ou numa terceira leitura, você passa a gostar ali do livro. Então, é como se a leitura despertasse na gente, como se ela tivesse aquele momento do desperta, né? Aquele que você faz o plim, fala, não, a partir de agora, eu peguei o gosto. Foi esse plim que teve em uma determinada leitura, em um determinado livro, com um determinado autor, que fez com que aquele aluno se tornasse um leitor. E o legal, quando acontece isso, quando a gente consegue levar o aluno a ter esse desperta, né, a ter esse plim aí, que a gente está falando, a gente vai ter dele o que a gente chama de resposta à leitura. Ou seja, quando o aluno consegue dizer para você, não, eu quero ler outro, eu quero ler de novo, eu quero ler mais, ele está dando o que a gente chama de resposta à leitura. Então, é importante também, quando a gente tem essa passagem, né, do ler para o falar daquilo que eu li.
E quando nós começamos a falar daquilo que eu li, e que essa vontade do ler, ela passa a vir na vida da gente, a gente entende que nós temos duas situações. A vontade de ler novamente, que pode ser o mesmo livro ou outros, ou a vontade de falar daquilo que eu li para alguém. Vocês já leram um livro que, ao terminar, vocês sentiram uma vontade tão grande de contar para outra pessoa que leu, que você não via a hora de chegar na escola e ver a tua colega e falar, olha, acabei de ler um livro assim, e ele falava isso. Gente, é muito bom, é muito prazeroso, mas isso só acontece quando o aluno já está nesse momento de resposta à leitura. Então, é por isso que quando a gente fala no DIME, e o Chambers traz muito explícito isso para a gente está falando não só desenvolver uma compreensão de leitura, não só fazer com que o leitor seja um leitor fruído, mas que ele seja, além disso, que ele seja um leitor reflexivo, que ele seja um leitor aprofundado, que ele consiga tirar dali, daquela leitura, coisas e conhecimentos que ele possa levar para a vida dele. Você sabe que a Eliette falou assim, nossa, às vezes na escola a gente não ensina isso, não ensina aquilo, é tudo tão metódico, tão sistemático. E uma das coisas que eu aprendi quando eu estudei literatura na faculdade é que os livros tinham sentidos. E o livro, ele não tem sentido. O sentido é o leitor que cria. O sentido que ele tem para mim pode não fazer o mesmo sentido para você, né? Ele pode ter sentidos diferentes. E quando a gente consegue entender isso, parece que ele fica muito mais maravilhoso, porque eu passo de leitor como se eu fosse o escritor daquele livro. Eu começo a modificar dentro daquilo que eu interpreto, como se eu fosse o próprio escritor do livro. E isso é muito bacana e muito interessante. E é o que nós, professores de língua portuguesa, queremos fazer com os nossos alunos, né? Então, quando o aluno está nesse momento de fala, quando ele está na fala, é esse o momento que a gente entra, então, com o círculo de leitura. É no momento da fala. Você não vai entrar com a fala quando o aluno ainda está no momento da compreensão. Você vai entrar com a fala quando o aluno já passou do momento da compreensão. Ele compreendeu, ele terminou a leitura, ele entendeu, mas agora ele vai para o momento da interpretação. E é nesse momento da interpretação que o círculo de leitura é realizado, tá? Então, a conversa literária, ela não vai ser somente de falar ou de contar para alguém aquilo que eu li. Não é simplesmente isso. Essa conversa, esse círculo, não vai ser apenas para eu contar para o outro aquilo que eu li, para eu dizer para o outro o que é que o personagem fazia, como era o personagem, como era o espaço. Mas não, ele vai ser algo muito mais aprofundado. E aí o Chambers, e essa fala saiu lá do livro dele, diz assim, ó, nós não sabemos o que pensamos sobre um livro até o momento em que falamos dele. Vocês concordam com essa fala? Quem concorda? Já quer dizer por quê? Então fala, Jane, por quê? Com certeza, né, Geise? Porque às vezes tu tem uma impressão do livro ou tu vai por aquilo que alguém te disse, e aí quando você lê, você tem uma visão completamente diferente. E também tem mais uma. Se você lê o livro uma vez, dali um ano você lê ele de novo, você vai observar coisas que você não tinha percebido, né? E eu falo para os meus alunos, se vocês pegarem esse mesmo livro daqui 10 anos, vocês vão entender ele totalmente diferente, né? Porque vão perceber detalhes que não tinham visto. E mais, né, Jane? Muitas vezes quando a gente fala do livro, a gente começa tão tímido, lembrando só de uma partezinha, de alguma coisa. De repente a gente começa a falar, e falar, e falar, e falar, e falar. Quando a gente percebe, fala, nossa, eu entendi muito mais desse livro do que o que eu pensava. Né? E é aí que eu passo a falar assim, não, eu sei muito mais sobre aquilo que eu li do que eu realmente pensei, né, que eu sabia. Então, é bem interessante. O ato de falar
ele é um ato aqui realmente de aprendizagem, né? Essa conversa literária, ela realmente vai envolver ali construções de sentidos, expressões, interpretações. Então, ela vai trazer para a gente algo muito além do que aquilo que a gente, às vezes, só pensa ali, que sabemos ou que compreendemos. Às vezes, o aluno fala assim para você, eu não entendi nada do livro, mas com jeitinho você vai e você consegue tirar uma coisinha, depois você tira outra, e outra, e outra. Aí depois eu falo assim, você não entendeu nada? Dele fala, nossa, professora, eu não sabia que eu sabia tanto, né? E é realmente por aí. Quando a gente fala, é que realmente a gente consegue saber o que nós sabemos daquele livro, né? Bom, e para Chambers, né? Como ele traz isso tudo muito intrínseco ali desse aprendizado, ele diz que existem 4 modos de fala. Não é apenas um. E ele começa falando de um modo de fala que é quando a gente fala para nós mesmos. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, quantas vezes, quando eu era mais adolescente, que eu ia estudar, eu pegava o conteúdo, eu lembro muito de biologia, porque biologia era uma disciplina que para mim era o terror. Eu ia muito bem em história, em língua portuguesa, né? Mas biologia eu era uma negação. Então, eu ficava dias antes da prova lendo o conteúdo de biologia em voz alta para mim mesmo. E cada vez que eu lia, eu parava, lia um pedaço, parava, e eu falava para mim mesmo que eu tinha entendido. Depois eu lia mais uma parte e parava e falava para mim mesmo, em voz alta, o que eu tinha entendido. E realmente isso é uma forma de aprendizagem, né? Falar para si mesmo. Cada vez que falamos, dizemos algo que nós mesmos escutamos, a fala é parte do nosso processo de pensamento. Dizer algo em voz alta pode nos mostrar se sabemos ou não o que estamos pensando. E era bem bacana, que eu sabia quando eu sabia o conteúdo. Se eu soubesse falar em voz alta, e eu me ouvia em voz alta, eu sabia, opa, esse aqui eu já sei. Vamos para o próximo conteúdo. Mas enquanto eu não conseguia falar daquele assunto, me expressar sobre ele, eu tinha que estudar ele mais um pouco, né? Eu tinha que fazer mais leituras e voltar e tudo de novo. Então, esse falar para si, ela é uma parte muito importante e que talvez hoje a gente não vê os nossos alunos fazendo. A gente, sabe o que eu percebo muito? Eu falo isso muito para os meus alunos. Gente, como que vocês estudam? Porque eu não percebo os nossos alunos produzindo a sua própria técnica de aprendizagem. E parece que a gente antes produzia isso, né? A nossa própria técnica de aprendizagem, a nossa própria forma de saber colocar sentido naquilo que a gente estava estudando, compreendendo, enfim. E eles hoje não têm, né? Eles não têm uma técnica, eles simplesmente é o que o professor falou e acabou. É só aquilo ali, né? Não tem essa prática. Pode falar, Eliette. Eu acho assim, me dá um desespero tão grande, porque eu sempre estudei em casa, desde criancinha, sabe? Eu sempre estudei à tarde para poder ver a Xuxa de manhã e estudar. E os alunos de hoje, até os alunos que a gente fala que brilha na sala, não estudam no contraturno. Eu falo para eles, vocês vão entrar na universidade, eu espero que vocês entrem, e vocês vão ter que estudar. O professor vai orientar na sala, vocês terão que estudar, vocês têm noção? Que eu ficava, para uma prova de Linguística 2, que era a Linguística Hard mesmo do curso, eu ficava 3 semanas estudando antes, claro que eu era um ponto fora da curva, né, porque eu gostava da matéria, mas assim, eles falam, nossa, mas para que tudo isso? Eles vão para a prova sem estudar, sem, sabe, para aprender latim, por exemplo, eu enchia meu quarto de cartazes com as declinações, né, para ver se decorava aquela coisa lá, né, e eles não têm, estudar não é um prazer, é tão triste isso, né? É uma marca dessa geração que quer ficar no celular, que quer ficar nos eletrônicos, mas que não quer ficar no livro, no papel. E eles querem que você dê uma aula show. Exatamente. Uma aula show, uma prova medíocre, né? E de preferência, antes da prova, você faça uma revisão, focando só na prova, né? Não é aula de dúvidas, é uma revisão que você condense, porque ele não estudou. Então, você resuma aí o que é mais importante para mim, porque agora eu estou a fim de fazer a prova, então você dá os teus pulos aí, professora, para fazer. E eu falo assim, não, eu dou aula de dúvidas, quem estudou tem dúvida, então, né? Mas não adianta, não funciona. Exatamente.
E uma outra forma ali que Chambers coloca da fala é quando a gente fala para os outros. Como é bom falar para os outros, né? Ó, quando você fala para o outro, implica em comunicar algo e também ser um bom ouvinte, né? E se você fala, outra pessoa também fala com você, que reflete o quê? O que você interpreta, as opiniões. Então, é tudo muito reflexivo, é um elo reflexivo quando você fala para o outro, porque tudo que vai também volta. Talvez a opinião do outro não é a mesma que a tua, então você tem que estar aberto a ouvir, a ter a paciência de entender o que o outro, de repente, está falando sobre o mesmo assunto. E isso altera a compreensão, altera o que está sendo dito, e muitas vezes faz você mesmo repensar o teu próprio entendimento, né? Faz você, às vezes, ter um olhar diferente para aquilo que você já entendeu. Então, também é muito importante quando a gente utiliza a fala em falar o que eu li, em contar aquilo que eu li, ou contar meu aprendizado, contar a minha experiência para o outro. E isso é muito bacana. E a gente faz isso muito no grupo de estudo, né? Que a gente compartilha muito o que um faz, o que o outro faz, e tem essa troca. Às vezes um vai lá e dá uma opinião, olha, acho que você podia ter feito isso também, colocado isso também. E isso é bom porque vai agregando e faz a gente repensar. Então, Chambers, quando coloca a fala para o outros, ele coloca essa fala para o outros no sentido de dar ainda maior continuidade naquilo que se está aprendendo, se comunicando, na própria interpretação ali do aluno ou de quem está lendo o livro, né? Outra fala é o falar juntos. O falar juntos, ela é uma atividade que motiva. Quando eu vou falar junto com outra pessoa, mas não é sozinha, eu vou falar junto. Ela acaba me motivando, ela acaba fazendo, às vezes, com que eu tenha uma coragem maior de falar, porque eu não vou estar sozinho. Percebam, quando a gente dá uma apresentação de trabalho, um aluno talvez não queira apresentar, mas com o grupo, e o grupo, se o grupo for um grupo que ajuda, que agrega, ele acaba conseguindo fazer, realizar a sua apresentação. Então, falar junto, ele também é importante, ele também é uma atividade de cooperação, ele é uma atividade que pode também ser compilada com discussões, ela pode ser uma atividade objetiva, mas ela também trabalha muito nessa questão da conversação. Então, percebam ali que dentro dessa parte da fala, depois que eu li, tem a parte da fala, e é na fala que vai dar, então, a minha interpretação, né? Bacana a gente pensar e refletir um pouquinho sobre isso. E eu falar de novo. Quando eu falo de novo, eu falei para mim, eu falei para o outro, eu ouvi o outro, eu repensei aquilo que eu tinha pensado inicialmente, eu reconstruí o meu pensamento, eu falei junto com o outro, e aí eu falo de novo, com uma nova proposta, com um novo pensamento, com uma interpretação final de algo que eu fiz ou de uma leitura que eu tive. Então, esse falar de novo, ele vai fazer com que realmente faça ali, de fato, a interpretação acontecer. Então, é nesse momento falar, olha, agora eu entendi realmente, porque eu tenho a minha última fala, que é o meu falar de novo sobre aquilo. E entra naquilo que as meninas falaram, né? Quando a gente lê pela segunda vez o livro, a gente vai perceber coisas que não percebeu lá na primeira leitura, né? Então, sempre o falar de novo vai fazer com que você também perceba coisas, né? Identifique, talvez, sentidos que você não identificou inicialmente. Isso é bem bacana. Bom, e daí, para a gente tentar concluir essa parte do círculo e dessa conversa, como a gente já entendeu que é algo que vai além da compreensão, vai trabalhar muito com a interpretação, vai trabalhar o ponto de reflexão, a gente entende que o DINE, ela vai ser uma prática de ensino. Nesse momento, nós vamos chamar de prática de ensino. Por quê? Porque ela vai vir para auxiliar os nossos alunos a construir toda essa compreensão leitora. Não é a compreensão do livro agora, tá? É toda a compreensão leitora. É todos os sentidos que eles precisam ter mais aprofundados ali daquela leitura que ele teve. Então,
é através dessa estratégia que a gente vai direcionar e auxiliar os nossos estudantes a chegar nesses momentos de fala. Por isso é importante ali a gente pensar e refletir algumas coisas, né? Então a gente começa a reflexão ali, ela é contínua, mas a gente começa ali, né? Que perguntas não nos inibem? Então vamos pensar nas perguntas. Quais são as perguntas que eu posso utilizar na conversa literária com os meus alunos que não vai inibi-los? Quais são as pessoas do grupo ali, os alunos que talvez não escutem? A gente não tem aquela que, às vezes, ouvir não necessariamente é escutar. A gente está numa sala toda, o professor está falando para todo mundo igual, na mesma tonalidade de voz, mas a gente não percebe que só alguns nos escutam de fato. Então, é isso. Quem ali vai se dispersar, que não vai necessariamente ouvir ou escutar o que está sendo falado? Como que eu posso chamar a atenção dele, o foco dele para esse momento? O que é que ajuda a escutar atentamente? De repente, vai ajudar algo que chame atenção, né? Talvez um elemento na hora da fala, a forma de fazer a pergunta, né? Talvez isso faça com que chame a atenção ali daquela pessoa. Falar não significa que sabemos. Às vezes nós falamos, mas nós não sabemos. A gente só está reproduzindo ali de imediato o que se ouviu, ou que leu, ou que alguém disse, mas não necessariamente significa que a gente já tem o conhecimento daquilo. O conhecimento muitas vezes se dá pela fala, né? Ela se vem ali porque você falou, e aí você começa a ter aquele conhecimento. O que se deve dizer na conversa quando surge algo novo, algo inesperado? O que é que eu posso fazer nesse momento? Que tipo de preparação pode nos ajudar a pensar a leitura? Então, são coisas que devem ser pensadas. Então, a leitura, a gente também deve iniciá-la. Eu já teve professoras que falaram que começaram a ler essa semana, que já fizeram a seleção, enfim. Mas você pode pensar nesse momento também, né? Numa leitura prazerosa, em trabalhar o ambiente, a forma, o momento, enfim. Tudo isso para agregar essa vontade de ler, né? Despertando ali essa vontade de ler. E agora nós vamos para a nossa vivência. Bom, a nossa vivência, eu deixei para vocês um texto, eu coloquei no WhatsApp e coloquei no Classroom também, que é da moça Tecelã. Para quem já leu, eu vou dar um momentinho só de dar uma revisada ali no texto, tá? Para quem não leu, eu vou dar alguns minutinhos agora, mas eu não sei se esse tempo vai ser suficiente para você ler o texto todo. Por isso que eu coloquei antes, tá? Porque talvez não daria tempo para vocês lerem o texto todo. De toda forma, eu vou colocar o link para vocês aí no chat. E a partir de agora, eu vou dar para vocês 5 minutinhos para que vocês leiam, então, quem ainda não leu, A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Tá? Quem não leu, aproveita agora esse momento, ok? E quem leu, aproveita para abrir o texto e para dar mais uma olhadinha ali nesse texto, que é bem bacana. Depois, a gente vai fazer uma mediação, depois da leitura, com o enfoque no dia, tá? Minutinhos contados aí para vocês.
Terminaram? Então, eu vou fazer o seguinte: quem já terminou a leitura, eu vou colocar 4 perguntinhas ali no chat, vocês vão responder no chat mesmo, tá? Quem não terminou, pode terminar e depois também me responde ali no chat. O que gostou, o que não gostou, algo te surpreendeu? Notou algum padrão ou conexão? Vocês vão responder para mim, quem já terminou de ler essas 4 questões ali no chat, tá bom?
Muito legal. Agora vai ser o momento que nós vamos, então, conversar um pouquinho sobre a leitura. Eu já estou percebendo uma recorrência aqui, algumas coisas que vocês colocaram, que vocês gostaram muito ali da abordagem feminina, da questão dela ter a própria vida, da beleza, da suavidade, que pareceu ali aquele início de leitura, do poder da moça, da atitude da moça. Em contrapartida, vocês não suportaram ali, porque muitas ideias acabaram sendo conectadas nisso, da moça, de repente, se submeter ao marido, né? Ela acabou saindo do protagonismo e sendo rebaixada a alguma outra coisa, sendo submissa, fazendo todos os caprichos do marido, esquecendo um pouquinho dela. Não gostaram também do comportamento do marido, né? Que ela criou ali. Vocês também disseram ali que ter conseguido desfazer tudo foi surpreendente, foi algo que surpreendeu bastante. E vocês colocaram ali também que a questão, né, de tecer, o tecer dela acabou sendo um padrão, os desejos femininos ali, né, de autonomia feminina, também era um padrão até um determinado momento, uma conexão, colocaram ali conexão com o ato de tecer a vida, conexão muitas vezes com a mulher submissa, enfim, colocaram muita coisa aqui. E agora é o momento da gente conversar sobre tudo isso que vocês colocaram ali. O que vocês pensaram no início? A Satiela ainda colocou ali, né? Agora, bem no finalzinho aqui, né? Que o desfecho da história ela não gostou, né? Ela colocou como ela não gostou do desfecho da história. Eu te entendo, Satiela. A moça não ter coragem de enfrentar o marido, né? De repente, ela não precisava ter desfeito, ela poderia ter dado uma outra, ir por um outro, seguir um outro caminho. A solidão, às vezes, é liberdade, né? Enfim. Vamos agora conversar, então, sobre esse texto, sobre tudo que vocês colocaram aqui. Vocês pensaram que quando vocês viram lá o título do texto, A Moça Tecelã, vocês imaginaram que o texto ia falar sobre tudo isso? Pode falar. Letícia colocou assim, não, né? Não. Eu já imaginava, porque conhecendo um pouco da Colaçante, eu imaginava que viria uma narrativa metafórica e poética, que não ia ser o tecer real. Eu imaginava que seria um tecer metafórico. Agora, um tecer da própria vida, não imaginava. Mas eu imaginava, por ser um texto literário, por ser Colaçante, né? A moça tecelã seria algo... Eu imaginei já que fosse metafórico. Eu imaginei, mas não como. Teria que ler primeiro, né? Letícia? Então, eu não imaginava. Já imaginei uma questão de tecer mesmo, de estar costurando, mas não de estar tecendo a própria vida, né? Ou se a gente pudesse ter esse poder, né? Imaginei pelo sentido real mesmo. A Satiela ia falar também? Pode falar, Satiela. Realmente. Não, nem imaginava um desfecho desse, né? Toda essa história. Bem interessante. Muito bem. Então, vou lá agora focar em vocês aí. Eu vou lá com a Bernadette. Bernadette, antes de você ler o conto, você pensou que essa história ela ia tratar sobre isso? E depois que você leu, tá? Era o que você esperava? Não, prof, eu quando li A Moça Tecelã, né, o título, não imaginei que era direcionado a esse fim, né? Depois que eu li, né, eu li uma vez, li a segunda vez novamente, né, para eu ter certeza do que eu tinha lido, né? Aí eu imaginei, né, comparando com a realidade mesmo, né, o que acontece mesmo, né? A Moça Tecelã, eu achei que seria assim,
tecendo alguma coisa, mas não no sentido real de tecer. Eu achei que seria direcionado a outro sentido de como fosse construir alguma coisa ou ajudar em alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Vamos lá agora para Evangeline. Evangeline está quietinha hoje. Evangeline, você já tinha lido esse texto antes? Não, prof, eu não conhecia esse texto. Muito bem. Se você tivesse que melhorar algo nesse conto, o que você melhoraria? Ai, sinceramente falando, eu acho ele maravilhoso, né? Porque assim, até nessa questão do final dela não enfrentar, eu acho que é uma metáfora ainda, de desmanchar o marido seria mais como essa questão que ela está enfrentando mesmo, porque o texto todo é essa metáfora, né? Então eu achei lindo, eu achei maravilhoso. Eu não melhoraria, quem dera, né? Marina Colasanti. E você, Edileuza, você melhoraria alguma coisa ou mudaria alguma coisa? Não, prof, não mudaria, não. Eu gosto desse conto do jeito que ele é. Você já conhecia, Edileuza? Já conhecia. Se a gente pudesse fazer, né, na vida real, como as meninas falaram, a gente ia fazer bastante, né? Então, já que você conhecia antes, não foi essa a tua primeira impressão, você percebeu algo que você não tinha percebido antes? Assim, acho que não. Não. Se teve algo assim, passou batido nessa leitura de agora. Não? Não consegui perceber. Não, mas eu vou ler, agora colocou uma pulga atrás da minha orelha. Agora eu vou querer ler de novo e depois eu volto a te falar. Tá bom. Vamos lá. Rosane, tem algo que acontece nesse conto que já aconteceu com você, ou você já viu acontecer com alguém, ou você se identificou? Tem. Quando eu comecei a ler, eu até, como é que eu posso dizer assim? Eu me vi, eu me enxerguei, porque eu gosto de tecer. Eu faço muito crochê, eu gosto. E eu fui me identificando com algumas passagens, quando diz assim, que ela tece o nascer do pôr do sol, aqui vem o romantismo, e a mulher é romântica, né? Eu sou romântica, então comecei a me visualizar dentro desse conto. E aí, naqueles momentos assim, que você se vê muito sozinha, muitos momentos, né? Que nos sentimos sozinhas e idealizamos um companheiro. Talvez com a chegada desse companheiro que idealizamos, muitos se realizam, né? Diz, nossa, eu sou muito feliz com a pessoa que eu encontrei. Porém, não é a situação de muitos, né? E uns querem desmanchar aquele sonho e outros querem continuar construindo, querem continuar tecendo. Aí entra a felicidade, entra a infelicidade. Eu sou infeliz no meu casamento? Eu construí isso? Por quê? Porque eu achei um companheiro que eu idealizei e que ele não é como eu queria que fosse? E como que nós vamos resolver isso? Ela resolveu desmanchando aquilo que ela teceu. E quem não tem essa coragem de desmanchar, não consegue desmanchar, permanece na infelicidade ou luta para ser feliz e não quer desmanchar aquilo que teceu? Então fica uma pergunta aqui, né? Prefere, no final, voltar a ser aquela pessoa sozinha, feliz, ou acompanhada, infeliz?
Então, eu acho que entra muito questionamento de acordo com a vivência de cada um, com a vida de cada um. Eu amei o conto, eu tinha lido no magistério, e depois não li mais, então eu tive uma leitura muito diferente de agora. Que legal, Rosane, muito bacana. E eu vou pedir para a Jussara responder a sua pergunta. Jussara, e o que fazemos? Né? Porque existem tantas incógnitas, né? Será que a gente consegue enfrentar, ou a gente pode enfrentar? Como foi que você viu esse enfrentamento dessa personagem aí no texto? Olha, eu acho que a gente tem que... Deixa eu só colocar aqui que eu estou pelo celular, com o meu computador, estou nos dois, porque não está conseguindo, estou conseguindo ali. Eu acho, assim, que essa é igual a professora falou, que a gente se coloca. Eu acho que é um texto muito bom para a gente trabalhar com os alunos, né? Porque é uma questão, assim, bem igual a professora falou, a gente se vê, né? Se coloca no lugar disso. Então, muito bom. Eu não trocaria nada nessa... Amei bem do começo ao fim. Ao fim. Ô, Jussari, você falou em ver, você conseguiu, enquanto você foi lendo, você conseguia ver as imagens do que estava acontecendo aí na sua mente? Você conseguiu fazer essa seleção aí na sua memória, dessa passagem, dessas cenas que ela ia contando? A gente se coloca, que nem a professora falou, a gente se coloca no lugar, né? Como se a gente tivesse vivenciando isso, né? Eu acho que é uma coisa muito boa. Então, que nem eu falei, a gente já começa a pensar como que eu trabalharia, né? Que coisa boa para trabalhar com as crianças. Isso é um texto muito bom, né? Que é a questão da vida. Será que a gente consegue, né, voltar atrás, de repente, fazer melhor, né? Que nem a professora falou, você tem, né? Você se vê no lugar, nessa história ali, nesse texto. Muito bom. Verdade. Josi, a gente ouviu aqui, ó, o que cada um pensou da história, a gente leu também o que cada um colocou lá no chat, a percepção de cada um, a gente se surpreendeu com algumas coisas que os nossos colegas falaram, mas e você? Você se surpreendeu? Teve algum colega que falou alguma coisa que despertou em você um sentido diferente daquele que você tinha realizado na sua leitura? Sim, a Rosane, eu gostei muito da colocação dela, é algo que eu não tinha pensado, e realmente eu vejo também dessa forma, analisando, né, novamente, com outro olhar, né, se eu for voltar a ler, de repente eu consigo aí também aspirar melhor, assim como ela colocou. Eu gostei muito da colocação dela. Vocês perceberam também na expressão que tem no conto, quando diz assim, o castelo de luxo, acho que é isso, né? O castelo de luxo que muitos de nós, idealizamos e nos vemos, de repente, tem o termo cofres. O que lembra a palavra cofre em muitos relacionamentos? Tesouro, né? E tem aquela expressão cavalos, né? Deixa eu lembrar, deixa eu só voltar aqui onde que eu queria. No caso, né? Ela idealizou, daí se viu cansada das obrigações, porque qual mulher no seu dia a dia não se vê cansada das obrigações? Nossa, eu tenho isso para fazer, eu tenho aula, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho... Né? Daí você se vê, o que eu faço primeiro, e daí marido, e aquelas que estão, assim, se vendo presas naquele relacionamento, que é um relacionamento abusivo, e ela não sabe como sair daquilo, porque entra muitas outras questões, né? Não quer magoar filho, e ela quer o seu espaço, eu quero o meu silêncio, eu quero a minha solidão de volta. Então tem tudo isso. Você
você começa a se perguntar muito nesse conto. Ele é bem reflexivo, né, Rosane? Eu vou passar para o Fran Carlos falar que ele está com a mãozinha levantada. E, Fran Carlos, eu já vou pedir para você responder a seguinte pergunta. Quando você pensa no conto agora, depois de tudo que você ouviu, o que mais é importante nele para você? Então, pessoal, boa noite, né? Eu ia pedir para falar, porque a Gesi pediu para todas as mulheres falarem, né? E eu queria falar enquanto homem, mas não só pelo fato de puxar para o lado do homem, né? Da visão do homem, porque elas estão com a visão da Marina Colasanti, a visão de mulher, para falar sobre a mulher tecelã, né? Mas eu acho, né, da atualidade da pergunta, e era justamente isso que eu queria focar, nessa atualidade. Eu acredito que se a Marina Colasanti fosse escrever esse conto, né, nos dias de hoje, ela teria uma outra abordagem, né? Porque quando ela opta ali por desmanchar tudo, eu acredito que ela não deveria desmanchar, e sim alterar, modificar, né? Enquanto hoje a mulher é totalmente luta por seus direitos, por suas conquistas, por sua individualidade, ela é tão autônoma, autêntica, sozinha. Então o homem não tinha que vir ali para suprir uma carência, e sim para complementar. E na verdade foi isso que aconteceu quando ela escreveu lá em 2004, né? Naquela época não se tinha tanta abertura, tantas mulheres que lutavam assim bravamente. Era uma outra época, né? Então ela sonhava com o marido, os filhos, né? E depois ela se viu ali, o marido era o empresário dela, né? Ela era o que rendia o capital para ele, os bens, não é isso? Então eu acredito que se fosse hoje, a Marina, ela não teria essa visão de querer um marido, não querer ter os filhos ali para ter uma família e viver naquela mesmice. E sim, ela ia buscar alguém para complementar a vida dela, para deixar melhor. Se não fosse aquela escolha não foi a certa, ela ia substituir, entendeu? E não desmanchar o que ela criou. Vamos tecer outro, né? Exatamente. E não desmanchar, né? Fala, Eliane. Nossa, é o meu ponto de vista. Foi ótimo! Bem isso. Até porque não se falou em amor ali, né? Agora, complementando o que o professor falou, né? Não falou amor. Ela construiu o homem, ela ficou com ele, mas não teve amor. Então, não teve companheirismo nenhum, na verdade, né? Ela ficou como uma empregada dele. Né? Então, quem sabe, se tivesse amor, poderia ter sido diferente. Eu, no caso dela, teria feito outro homem, então, ou conversado de perto, né? E vamos lá, Eliane, já que você falou, então fala para mim, você sabe quanto tempo transcorre a história e como você sabe disso? Eu não sei quanto tempo. Porque ele vai falando ali do tempo de dia, ali, né? Que faz o dia, a noite, né? Mas não sei. Não sei te responder. Alguém saberia dizer quanto tempo transcorre a história? Se fosse um tempo cronológico, de quanto tempo nós estaríamos falando? Estaríamos falando de dias, de meses, de anos? Não há marcas. Há marcas. Não há marcas temporais. Não tem marca temporal. Mas a gente consegue... Tem dias, meses. Tem dias, semanas, meses. Tem no... Eu não sei dizer o parágrafo. Tá ali, ó. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. A neve caiu. Demorava, né? Oi?
Então demorava. Isso, tem essa marca, sim. Daí a gente percebe, então, que essa história, ela não, se ela fosse acontecer de fato, não seria uma coisa muito rápida, seria uma coisa muito longa, né? No meio da página 2, tá? Não, tudo bem, eu não tinha reparado. E aí, deixa eu ver a Rosana agora. Rosana, onde se passa a história? Você acha, assim, que esse lugar é importante ou a história poderia acontecer em outro local? Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, que bom, é que eu estava sem muito telefone aqui. Aonde passou? Passou na casa dela, né? Eu entendi que foi na casa dela e tudo foi... Ela ficava só em casa, né? Sim. Ela trabalhava em casa, ela viu o tempo todo fechada nas paredes da casa dela. Então, por isso que ela fica frustrada. Ela imagina uma vida lá fora. É isso? Um espaço muito de prisão, né, Rosana? Sim. E é bacana também quando fala aquela parte, né, que ela parece que ela está no alto da torre, dos remédios, como se ela tivesse encarcerada, como se fosse aqueles antigos, os nossos contos de fadas antigos, né? Parece que ela está dentro de uma prisão e ela só tecia, tecia e tecia, e nada mais além disso, né? Deixa eu ver, gente, agora já comecei. Renilce. Qual personagem dessa história te pareceu ser mais interessante? Ela, a moça, porque ela tem o poder de tecer a própria vida. Para mim é ela. Já vi o Franco Carlos chacoalhando a cabeça aí que não, qual seria então? E, gente, ele foi um visionário, ele casou com a estrela da festa. Ele deu o golpe do baú. Mas ele não se deu bem, né? Ele acabou. Não se deu bem. Então, eu tô brincando, era só para discordar. Não, mas assim, ó, quando eu penso na atitude dele, de repente, ele colocar nela a questão de, olha, você pode pegar o teu trabalho, pode ser um pouco mais, eu não vejo talvez uma coisa tão ruim. Eu acho que ruim é a forma como ele lidou depois, ele ficando com tudo e fazendo ela de escrava. Eu acho que aquele início onde ele coloca ela, fala, olha, não é só tecer, você pode ser mais que isso, o teu tecer pode ser mais. Eu acho que isso... É uma valorização, né? É até bom, né? Depois vem as outras desconstruções ali. Mas vamos lá, a gente já vai indo ali para o nosso... finalizando aqui daqui a pouquinho nossa atividade, mas eu preciso perguntar para todo mundo. A Letícia disse, seria um relacionamento abusivo? Eu acho que, de certa forma, quem acredita que seria? De certa forma, sim, né? A forma como se compilou tudo, ou como a gente entendeu ali tudo, né? Mas, gente, então, vamos lá. Vocês têm muitas opiniões e tem gente que ainda não falou. Marlene, quem estava contando a história narrada? Quem estava contando? Olha, nesse conto, eu acho que quem conta nessa narrativa, o narrador, é alguém que é um observador, né? É um narrador. Acha que é um observador? Alguém que está observando todo esse, né? Esse perpassar aí da narrativa e passa a contar os efeitos. Porque, na verdade, ela é a protagonista, né, também, mas eu acredito, assim, pela terceira pessoa que está sendo narrado o conto, né, então já entra ali mais o observador. Não sei se alguém discorda. Então, vamos lá agora, vou perguntar para a Neuza. Neuza, o narrador, ele... Como que eu vou fazer pergunta para você? Ele aprova as atitudes da personagem? Ou você... Olha, prof, eu acredito que o narrador seja alguém que fazia parte da vida dela, né?
que, de uma certa forma, observava tudo que ela passava, as angústias que ela passava. Acredito eu que ele não aprovava tudo aquilo, não, né? No caso, o que ela estava vivendo. E acredito que ele torcia para que essa solução que ela tomou, ela demorou para tomar, né? Mas você acha que o narrador estava próximo ou estava longe, só observando de longe? Eu acredito que ele estava observando, seria alguém próximo, mas observando de longe as atitudes dela. Mas de longe não pode, professora, porque também ele não poderia, ele não poderia detalhar tantas coisas, né? Alguém que estava muito próximo dela também, observando. O marido não era. Marido não era. Marido, porque esse aí ela achou a linha e destruiu, né? Ela não gostou e então não. Acredito assim que seja alguém que estivesse por perto dela e observando tudo aquilo que estava acontecendo e narrando de uma certa forma as angústias dela, os medos, o sofrimento, toda a vivência dela dentro do próprio eu, ou o próprio eu, né? O próprio eu estava observando ali, o próprio eu dela estava observando ali. Vou pedir para o Marcos falar agora, porque o Marcos é homem e ele também vai ter uma visão. Marcos, você acha que esse narrador, ele era um narrador próximo, ele era um narrador que conhecia de fato, ou ele era simplesmente um narrador observador? Eu acho que ele foi um narrador observador, porque ele não teve nenhum comentário com relação a sentimentos, né? Se fosse onisciente, eu concordaria que fosse uma pessoa próxima, mas ele não colocou nenhum comentário com relação a sentimentos. Até eu acho que assim, é interessante porque a gente poderia talvez mudar, né? Talvez tenha tecelão, né? Não só tecelã, né? Porque vocês se manifestaram a favor das mulheres. É interessante porque todas vocês se identificaram com o conto, e o Fran Carlos colocou, talvez hoje mudasse, mas eu não vi vocês falando em mudanças, eu só vi vocês se identificando. Mas eu acho que a gente também tem muito tecelão aí no mercado, né? Então, até eu acho que assim, é um texto que, por exemplo, para trabalhar com o ensino médio seria ideal, mas eu achei perigoso, sabe? Trazer aí no meio de muita mulherada, a gente aqui quietinho no canto, eu me senti meio acuado com a posição de vocês, tá bom? Deixei vocês para chamar por último ali, hein? Então tá bom. Vamos ver ali quem ainda não foi. Gente, levanta a mãozinha para mim, quem ainda não foi, por favor, que agora... A Fabiane, olha lá, gente, é que a gente vai olhando aqui e daí vocês vão mudando de lugar às vezes aqui na minha tela. Aí eu acabei me embaralhando, a Maria também. Então, eu vou começar pela Fabiane e depois eu continuo com a Maria, tá? Olha só. Fabiane, quando você estava lendo, sentiu que algum fato ou passagem acontecia agora, no momento presente, ou só acontecia no passado? Nossa, eu acho, né, primeiro eu já conheci esse texto, eu acho ele maravilhoso, né, eu acho ele tem muita poesia, ele é uma construção muito bonita, né. Não, quando eu li, algo que acontece no passado, mas que ele tem a ver com a realidade, com o presente, né? Eu li nesse sentido, vendo a história lá no passado da moça, o que aconteceu com ela. Mas o presente, fazendo essa conexão com a realidade e até com a mudança dela, né? Com a possibilidade de uma nova vida, né? Dela mudar o destino dela. Ela não foi para o enfrentamento, mas ela desfez aquilo que a incomodava e ela começou do zero, ela começou tudo de novo, a coragem dela de começar tudo de novo. Então, acho que o presente está ali, um novo recomeço, né? Muito bem. Quem gostaria de complementar essa resposta que a Fabiane falou? Maria, complementa para mim, depois eu faço a próxima pergunta. Eu acho que é o que ela falou. Eu também, quando eu li, eu acho que a história aconteceu no passado, mas que se identifica no presente. Porque até hoje nós temos casos de
voltando a falar, né, os homens vão ficar bravos de novo, né? Nós temos casos de mulheres que são submissas, né? Eu conheço, né, que tipo, eu moro numa cidade do interior, né, e tem muito, né? Então, se identifica, né, com a realidade. A gente tem grandes interpretações, eu sei que cada um ali tem um posicionamento bem diferente do outro. Acho que a Edilane também ainda não ouvi, né? Vamos ver, então, ali a Edilane ou a Edileuza, se vocês quiserem falar um pouquinho. Eu queria que vocês falassem, então, se você se sentiu observando o personagem, de onde você observava ele? Você observou ele de lado, de cima ou de baixo? De frente. De frente? Quem mais? Todo mundo de frente? Gente, eu fui de baixo. Eu acho que eu ficaria de frente, assim, do lado, vendo a cena também. Imaginei assim. Olha, a minha... Sério, quem mais gostaria de falar? Eu, no início, eu comecei vendo ela de frente. E eu não sei se depois da construção do castelo, sei lá, da casa luxuosa, eu passei a ver ela em cima, de baixo. Não sei. Mas, prof, depende da parte do texto que a gente lê, não é? Porque, assim, teve eu visualizei na minha cabeça, assim, eu vendo ela, eu estava vendo ela de costa, tessando ali na máquina de tessar. Aí, na hora que fala da torre, eu vejo ela subindo ali para a torre, fazendo o cavalo, fazendo as coisas, né? Então, acho que depende ali do ponto ali que você está no texto. E quando ela desmancha, parece que ela vem descendo, né? Nossa, principalmente desmancha o pé, aí foi maravilhoso, né, seu Marcos? Os meninos aí que nos perdoem. Não briguem muito com a gente. Mas são perspectivas diferentes, né? São olhares ali bem diferentes. Mas que legal. Muito gostoso esse papo com vocês. É claro, gente, que assim, os meninos falaram e em partes eu concordo com eles e concordo muito em partes com vocês também. Eu não desmancharia tudo. Eu acho que eu teria preguiça de voltar a minha vida para trás e fazer tudo de novo. Mas eu mudaria muita coisa. Eu teria uma nova perspectiva, né? Fala, Rosane. Eu posso fazer uma pergunta para os meninos? Pode. Para o Marcos, Fran Carlos. Tem uma passagem do conto. Deixa eu ler aqui. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. O que vocês interpretam desse trecho? Porque o quarto da mais alta torre. Tadinhos. Olha que ninguém pode tocar nela. Vocês não veem um momento de clausura? Sim, mas ela vai mesmo. Você vai ficar aqui fechada, trancada. Sim. Mas é o momento que ele desde o começo. Só que se a gente for pensar assim, então, será que isso não foi só um pensamento? Não, gente, aquela era o maior tesouro da vida dele. Então, aonde que ela era a galinha dos ovos de ouro dele, não é? Será que não é uma forma de bloquear a liberdade dela? Gente, esse texto foi escrito pela ótica do patriarcado, meninos. Então não adianta vocês querendo defender o ponto de vista masculino, não tem jeito. A autora é mulher, o personagem protagonista é mulher, ela é poderosa, empoderada, que é o termo da época. Então não adianta, não há argumentos. Não tem tecelão aqui, não. É tecelão, entendeu? É isso, tá tudo bom. Imagina isso na sala de aula. Mas é muito bom, não é? Isso agrega muito a gente. Muito obrigada, meninos e meninas. Obrigada.
Gente, vamos compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui que nós fizemos. É claro que a gente fez reflexões ali que talvez eu acredito que muitos alunos fariam, mas também tem muitos alunos que não fariam, que se sentiriam surpresa diante das reflexões dos colegas. E eu acho que isso é bem bacana, a gente pensar sobre isso, pensar como seria trabalhar, que o Marcos falou, pegar um ensino médio e trabalhar um texto desse com o ensino médio. Eu não trabalharia só a ótica feminina, eu trabalharia com as duas óticas, a feminina, a masculina. Eu trabalharia com personagens, que eu achei que foi muito bem dito ali do Marcos, quando ele fala que existem muitos homens tecelãs hoje, e realmente existem muitos homens no lugar dessa tecelã hoje, que também tem essa experiência contrária, mas eu faria reflexões bem pontuais. Para mim, esse texto ele é atemporal. Se a gente for ler ele daqui 30 anos, ele vai caber muito bem, e daqui 30 anos, para fazer reflexões também. Mas eu queria que vocês compartilhassem comigo como foi fazer essa experiência, vivenciar essa experiência, né, que eu fiz aqui com vocês e que foi preparado pela nossa técnica, e muito bem preparado, com muito carinho para vocês. Como você se sentiu? À vontade para conversar sobre a obra? Vocês se sentiram à vontade para falar da obra? Ou vocês começaram meio tímidos e foi acontecendo essa vontade? Pode falar, Letícia, você já deu joinha. Eu gostei, igual a professora falou, né? É uma obra temporal, né? E em relação a trabalhar com os alunos, eu acho que, igual aqui, né? Não que nós somos velhos, né? Somos, né? Vamos dizer assim, mais experientes. Então, talvez a gente também conseguiu ter uma visão, assim, mais profunda, se aprofundar mais, né, ter essa outra visão, por causa da experiência da vida também, coisa que talvez ainda eles não têm, né, porque ainda eles estão naquele conto de fadas, né, não enxergam ainda talvez um relacionamento abusivo, ainda acho que o pai e a mãe que controla a vida, que eles ainda não têm controle da própria vida, né. Então, assim, nossa, é um texto, achei maravilhoso, mas tem que realmente cuidar, né, para como for trabalhar, e quando trabalhar com os alunos, porque talvez eles não tenham amadurecimento para enxergar igual a gente enxergou, né? Nossa, Letícia, eu ia falar isso, porque eu vi uma fala da Rosane, que ela leu no magistério, e depois ela leu depois, de toda a vivência dela, e que foi totalmente diferente. Os nossos alunos, eles não têm vivência ainda de relacionamento, eles têm os namoricos dele, mas que não chega nem aos pés do que a gente passa na vida, né? E realmente é um texto para você ler agora e ler depois, e depois, né? Eu prestei atenção na fala da Rosane, que foi uma fala muito, né, que foi muito legal, assim, de vivência de leitura, né? Eu li agora e li depois, né? Então, as recepções da vida mudaram todos os sentidos. Eu vou passar para a Gislaine falar, mas só vou fazer um comentário antes. Talvez a gente se surpreenda com os nossos alunos. Teve uma cursista essa semana que ela falou assim, que quando ela trabalhou esse texto, teve alguns alunos que viraram para ela e falaram assim, professora, então ela matou o marido dela? Olha as reflexões. Existem outras coisas ainda, né? E às vezes até muito mais aprofundado. Então a gente precisa... o trabalho, eu acho que ele é muito rico. Pode falar, Gi. Eu não falei hoje, né? Deixei todos falarem. Eu já conhecia o texto e hoje eu vi de uma forma que ninguém viu e eu não tinha visto também na época. E poderia, fora de tudo que vocês falaram, que daria até para trabalhar com os alunos, né? A questão do poder das mãos, né? Que a vida está em nossas mãos, né? Conduzir dessa maneira o que você deseja, né, o poder das mãos, né, de construir, desfazer, né, então eu vi muito hoje, com um pouco mais de experiência, um tema, um texto que dá para uma analogia até de um psicólogo aqui dentro, sabe, né, a questão de como você conduz isso, né, com as suas mãos. As mãos quer dizer muito, a sua vida, né, é você que está a par disso. E na questão de decisões, né, você pode transformar ela, de construir coisas através da sua mão, que é a sua vida, que você é dono da sua vida, da forma como vai indo o dia, né, como ela ia tecendo lá. Então, também não vejo nesse ponto só para a mulher
pode ser para os dois, dentro da nossa realidade hoje, né? Então, aqui eu levaria esse texto hoje, iria trabalhar de uma forma diferente com qualquer, tanto fundamental quanto o ensino médio, se referindo à vida e às suas escolhas. Que bacana, Gislaine, você já até respondeu a nossa segunda pergunta ali, ó, o que percebeu de diferente, né, no texto, mas assim, fala para mim, você percebeu também alguma coisa diferente nas perguntas, na abordagem das perguntas? Vocês perceberam? Alguém percebeu? Pode falar, gente. Em que sentido, assim, a pergunta da... Que eu fui fazendo para vocês no decorrer da nossa fala. Vocês perceberam alguma coisa diferente na abordagem das perguntas ou não? Eu percebi que você vai conduzindo para pegar os elementos da narrativa textual. Né? Trabalhou tempo, espaço, os personagens, os elementos narrativos do texto, né? Narrador. Mas vocês viram que eu fiz isso por último? Que primeiro eu peguei as reflexões? Sim. Deixei isso por último. A gente sabe que você é malvadinha. Bacana. Não, é uma forma de conduzir mesmo. Eu acho que é bem legal. Eu acho que fica bem bacana desse jeito. Gesi, oi. Só um minutinho. Inclusive, eu recomendo para... Vocês já devem conhecer aquele livro Desde que eu conto. Ele tem esse e, inclusive, outros contos muito bons para trabalhar. Inclusive, um conto que eu gosto muito, que é o Boi Eleição. Fala a história do boi. É maravilhoso. Quem tiver curiosidade, procura Desde que eu conto. É maravilhoso. Bem legal. E ali, para a nossa última pergunta, para a gente finalizar aqui, conseguiu falar com mais profundidade a interpretação, recepção da obra lida? Vocês acham que vocês conseguiram falar com maior profundidade sobre essa obra? A Gi acabou de falar, mas ela deu um joinha. Quem mais? Então fala, Neuza, ou Letícia, ou Fabiane. Ai, prof, acho que eu consegui falar o que eu pensava, assim, o que eu sentia, a visão que eu tive, né, de perceber, né, cada um vai ter o seu ponto de vista, né, eu acho que de acordo com o que lê, de acordo com as influências que sofre, né, no meu ponto de vista é isso, ela tinha todo o poder nas mãos, fazia tudo o que ela queria, só que até que um momento ela se sentiu, né, tipo, preciso de alguém, né, preciso da tampa da minha frigideira, né, e ela conseguiu perceber que, igual eu falei, eu vejo como um relacionamento, né, abusivo, né? Ela começou a perceber que ele estava se aproveitando dela, e ela conseguiu, né, se livrar daquilo, coisa que muitas vezes a gente não consegue num relacionamento, né? Às vezes por causa do filho, às vezes por, sei lá, por se acostumar com a pessoa, por medo, por medo que as pessoas vão dizer, né? Então eu acho que eu consegui, pelo menos a visão que eu tenho hoje, eu consegui expor ela. Muito bem, Fran Carlos. Eu também não ia falar, mas já que ela voltou, eu acho que realmente aquilo que a Fabiane falou lá atrás, de que ela sim teve uma atitude, a desmanchar foi uma atitude que ela tomou, né? Então isso mostra o empoderamento chegando para ela, que por mais que passou 10, 15, 20 anos ela ali naquela vidinha, naquela mesmice, mas ela se sentiu saturada, ela se sentiu pressionada, o relacionamento era tóxico, ela tomou uma atitude, por mais que tenha demorado, entendeu? Então, o recomeçar ali era necessário, ela viu necessário, ela tinha capacidade, para ela não importava, né, se já tinha se passado 1, 2, 10 anos. E eu acho que sim, podemos levar sim para os nossos alunos essas discussões. Pode não ter vivências, mas eles conhecem sim. Tanto é que eu tenho alunos do 9º anos que tem lá os namoradinhos já em sala e os alunos, as amigas percebiam o relacionamento tóxico do namorado para com ela, entendeu? E eles mesmos falavam, ele não pode agir assim, ele não pode te privar das amizades, ele não pode, entendeu? Então, se a gente levasse para a sala, eles não teriam tantas abordagens igual a gente teve aqui, eu acredito, né? Tantas visões, talvez ficaria mais
nesse do Mas, abusivo, Carlos, nesse também tem relacionamento os tóxico. pais, né? Mas tem os pais, E eles vão se exatamente. refletir, né? Eles convivem com os pais, né? Exatamente. Então, e eles falam, eles trazem sim, ele estava sendo tóxico, professor. Esse era um relacionamento tóxico, ela tinha que tomar uma atitude. E eles iam dizer que eles mudariam sim o final, às vezes, para tirar ele e buscar outro, igual a gente disse. Isso mesmo, né? Eu acho que isso é bem legal. Bom, então, para a gente concluir a nossa reunião, que a gente já está finalizando, hoje nós trabalhamos um pouquinho, então, dessa questão da resposta à leitora, e a resposta à leitora acontece exatamente nesse momento, que é o momento quando a gente tem vontade de falar e consegue falar, e a gente percebeu que aqui eu fui chamando, né, para ficar mais assim, para todo mundo falar um pouco, mas, enfim, a gente percebeu que algumas pessoas precisavam falar, queriam falar, e isso é bacana, e faz parte desse enfoque que nós trabalhamos. Os 4 modos de fala dentro da conversa literária: o falar para si, falar para o outro, falar juntos e falar novamente. E a gente também vivenciou um enfoque Jimmy numa roda de conversa, que foi online, né? Seria muito bacana se a gente tivesse feito essa roda de conversa ao vivo, mas ela foi bacana sim mesmo, muito legal compartilhar isso com vocês. Eu vou colocar aí para vocês agora o link do Contribua Conosco, mas só para deixar para vocês, esse lá, Conversação Literária, é um slide, tá? Feito no Prezi, que traz algumas questões ali referente a essa questão da roda de conversa. Então, quem tiver curiosidade, acessando o material que eu deixei lá no Classroom, vocês conseguem acessar esse material, tá? Vou colocar para vocês aqui o link do Contribua Conosco, vou pedir para vocês preencherem, lembrando que a nossa turma é a turma L, tá? Turma L, então vocês colocam aí turma L na hora que for preencher, tá? E vocês avaliem, então, essa aula de hoje, tá? Esse link é para vocês avaliarem a aula de hoje, o conteúdo de hoje e essa vivência que nós fizemos hoje, tá? Vou dar alguns minutinhos aí para vocês preencherem o formulário. Alguém quer que eu mostre aqui como que vai fazer no preenchimento, ou vocês já conseguem fazer de boa? Tranquilo? Se consegue fazer de boa, só me dá um joinha ali para eu poder ver, saber que está tranquilo. Beleza? Umas pessoas já colocaram um joinha ali. Geise. Oi, Fran. Isso que eu não entendi ainda. A ideia da aplicação não é metodologia, né? Mas você disse da variedade de livros, mas olha só, a gente discutiu sobre um livro. Então, é isso que eu vejo na sala de aula, entendeu? Para a discussão fluir, bacana, tinha que ser um título só e não vários. É claro que a gente pode colocar, igual a professora deu aí, o Deixa que eu conto. A gente pode colocar, olha, faz uma ponte com esse livro, sobre esse tema, e eles falarem de livros que ele já deu. Mas eu acho que a discussão, essa roda de conversa, ela flui a partir de um título. Então, olha, a gente tinha que ter lido a leitura prévia antes, entendeu? Para poder discutir. Então, tem que ser um título, porque senão um vai falar de um, o outro vai falar de outro, um conhece, um gosta do tema, o outro não. Eu acho que fica mais complicado na prática. Eu não entendi ainda como que vai ser essa nossa. A estratégia, ela fala que quem tem que selecionar o livro é o leitor. Mas, é claro, não é um livro para cada aluno, né? Não vai ter 30 livros ou 20 livros, porque daí vai ser impossível. Como que a gente vai fazer uma roda de conversa com 20 livros, né? Mas a gente pode, por isso que a gente fala da seleção inicial. Naquela seleção inicial, você pode escolher, por exemplo, 4, 3 livros e levar para a sala de aula, para que desses 3 eles selecionem o que eles vão ler, entendeu? Ou se os 3 agradaram, então você vai fazer a roda de conversa com pequenos grupos, de 8 alunos,
10 alunos, mas assim, não dá para fazer uma roda de conversa com 2 alunos, com 3 alunos, né? Tem que ser um pouco maior, pelo menos uns 10 alunos. Então, por isso que ele coloca a seleção inicial, pelo fato de acreditar que é mais fácil fruir a leitura quando o leitor escolhe aquilo que ele quer ler. Mas ele também traz essa questão da seleção. O professor já vai levar uma seleção prévia, então ele não vai levar 30 para o aluno selecionar, ele vai levar uma seleção menor. Por isso que naquele dia, eu acho que quando a gente está na reunião é tão rápido, né? Talvez a gente nem pegue, mas ele deu opções. Você pode escolher, por exemplo, os livros novos que entrou na plataforma. Quantos livros entraram do 9º ano? 3 livros. Então, eu vou levar, vai ser os livros novos da plataforma. Ou então eu vou levar os livros que já se tornaram série ou filme. Quantos livros tem? 3 livros. Tem 10. Só que desses 10 você já faz uma seleção por tema, entendeu? E aí você vai afunilando um pouquinho. Essa é a proposta do Chambers, que a gente está passando para vocês. Por isso que é importante essa questão da seleção. Ter uma seleção do professor que vai levar para o aluno fazer uma outra seleção daqueles que ele vai ler. De repente, direcionando ali, eles escolhem um só, a sala toda, né? Aí depende muito desse trabalho inicial de seleção, tá bom? Geise, eu tô precisando de uma informação. Os livros do ensino médio para o vestibular lá, os clássicos, tá dando problema com o pessoal aí, porque na minha escola eu não tenho, mas os alunos não estão conseguindo ler. Giz, eles até lêem, mas eles não estão no clube de leitura. Só pela biblioteca, como eu falei aquele dia, né? Isso, aham. Porque tem aluno tentando pelo clube, tem a pergunta e trava. Não vai. Não vai, né? Não. Só pela biblioteca mesmo. Só pela biblioteca normal. O meu não aconteceu isso ainda não. O que acontece é, às vezes, eles não entrarem certinho pelo clube e daí não aparecer a pergunta. Mas no clube não conta os livros de vestibular como leitura do Leia Paraná. Então, mas lá na escola, eles acessaram, até me chamaram porque eu estou fazendo o curso, aparece a primeira pergunta, eles respondem, aí pode estar certo, não segue mais, está travando. Não sei se estava instável esses 2 dias. Eu não vi essa questão das perguntas. O que a gente estava vendo aqui é que eles não estavam dentro do clube, mas se eles aparecerem dentro do clube, aí é um outro problema que está acontecendo, que de repente pode ser instabilidade, sim. Uhum. Eu vou perguntar para a Cris, qualquer coisa eu coloco no grupo para vocês, tá bom? Tá ok, obrigada. Fala, Eliane. Eu acho que a estabilidade mesmo aqui também aconteceu, gente. 3 dias que ficou assim mesmo. Contava a primeira pergunta e depois travava e não ia mais para frente. Parecia que ele tinha mais empréstimos, sendo que o aluno pegava um livro só. Pode ser também de todo lugar. Mas a minha pergunta, professora, é a seguinte. Eu sugeri aos alunos para pegarem um livro só, porque no trimestre passado eu deixei livre. Vai ter problema daí eu trabalhar a roda de conversa com eles, com a leitura de um livro só? Não, você deu para eles fazerem uma seleção. Toda a turma que escolheu um só? Sim. Então, eu apresentei para eles o clube e nós fizemos a votação. Sim. Tudo bem. Foi uma forma que você vai colocar lá que fez a seleção. Ok. Gente, vamos então aqui para os nossos finalmente. Recadinho, quem quer ser professor formador? Se vocês quiserem ser professor formador, as inscrições ainda estão abertas. É só vocês acessarem o edital, vocês acessar o material ali no Classroom. Tem lá. Difícil, Geise? Eu não acho difícil. Eu gosto, gente. Mas a prova de seleção? Olha, então. Assim, é porque mudou muito dos últimos anos para cá. Quando começou, a seleção era uma prova online, depois passou a uma prova presencial. O ano passado não teve prova, e esse ano tem prova novamente. A prova é no nível ali Mas dos existe conteúdos específicos da nossa disciplina e da parte de pedagógica. Então, eu tenho medo, assim, eu até queria... porque agora eles oferecem a possibilidade de você pegar um padrão inteiro, né?
E interessante. E aí, só que eu fico com medo assim, eu não... Tem coisas que se aprende intuitivamente, aquele pad, let, mint, né, blá, 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 e aquilo lá eu não sei mexer direito. Mas eu aprendo fácil também, né? Mas se eles me na prova... Mas faz a inscrição, Eliette, depois você decide. Daí eu me lembro do Pois é, eu também estava pensando, mas daí eu fiquei pensando, acho que antes nem tinha prova, agora colocaram prova. Mas faz também, na prova, sacanagem, dia 15 de outubro, feriadão, gente, esse povo, a CIED ama, gente, ó, a CIED, vocês amam, gente, hein, ó. Mudou a data da prova. Mudou? Mudou? Que bom. Dia 22, agora eu li. 22, que bom. Carlos, se vocês... gente, faz... Não, prova só não teve o ano passado, Fran Carlos, outros anos todos tiveram. Mas façam a prova, eu aconselho vocês a fazerem, tá? Assim, eu vou tentar, quem sabe? Vamos lá. Tô pensando na possibilidade, mas não sei. Bom, então, lembrando vocês que está aí, né? E agora a gente vai fazer a nossa fotinha lá final. E meus alunos falam, professora, faz uma fotinha. Eu falo, peraí, então, que a gente vai fazer a fotinha. Deixa eu só parar o meu compartilhamento. Isso, todo mundo aí de cam aberta. Gente, pessoal, cam aberta, BI, 75%. É ele que está computando a presença de vocês, tá? Então, se alguém não pode ficar com a câmera aberta durante a reunião, justifica depois para mim, porque eu tenho que fazer essa justificativa lá na planilha da CIED, tá? Não é uma coisa minha, gente, então eu tenho que me reportar quando eles me perguntam, por isso que eu peço para vocês justificarem. Se eu não tenho a justificativa, eu não tenho que colocar lá. Mas a justificativa não pode ser recorrente, então não pode ser toda semana eu estou de câmera fechada. Então, cuidado aí. Printzinho, xizinho. Ok. Já vou colocar daqui a pouquinho lá para vocês. Gente, beijo, abraço. Eu vou sair, porque eu já tenho que entrar na outra turma, tá? Beijão. Tchau, tchau.